Olá, eu sou Helena Arida e está começando mais um Papo.com. No programa de hoje vamos falar sobre o tema violência contra a população LGBT. Para isso, recebemos aqui o Renato Kenji. Ele é psicólogo formado pelo Mackenzie e já trabalhou como voluntário no Centro de Cidadania LGBT de São Paulo. Bem-vindo, Renato. Helena, obrigado pelo convite. Renato, para começar, eu queria que você dissesse, em sua opinião, o que leva uma pessoa a agredir a outra por sua orientação sexual? Então, Helena, eu acho que existem várias questões sobre como a LGBTfobia é uma questão estrutural no nosso país, né? Eu acho que nós somos ensinados a estar dentro dos padrões da heteronormatividade, tudo que é normativo. Então, a partir do momento em que alguém rompe com a normatividade, isso causa um susto, causa uma aversão, causa um medo em certas pessoas que estão acostumadas a viver só de acordo com esses moldes normativos. Então, para algumas pessoas, quando elas acabam estando em contato com algo que é totalmente fora dessa normatividade, acaba criando uma repulsão, acaba criando algo tão aversivo que elas acabam partindo para uma violência, tanto física quanto verbal, né? E aí acaba variando. Acho que depende muito se a pessoa realmente está muito presa nesses padrões normativos. E como que acontece essa violência verbal dentro dos lares? Acontece de diversas formas. Eu acho que se você vê algo na mídia que retrata algo de uma maneira LGBTfóbico, desde comentários dos seus familiares em relação à forma como você se expressa, a forma como você fala, as roupas que você usa, a sua voz, isso acaba afetando você, acaba afetando a pessoa nos mais variados níveis, né? E aí é uma violência que a pessoa acaba reprimindo, acaba guardando para si, depende do caso, depende da pessoa, né? E como que isso afeta a vida pessoal e profissional da pessoa? Eu acho que afeta de diversas formas, porque, por exemplo, como eu disse, a gente vive nessa sociedade heteronormativa, onde a gente tem que seguir um modelo correto, entre aspas, de ser, né? Então, por exemplo, a pessoa acaba, no ponto de vista da psicologia, por exemplo, eu trabalho com uma questão da persona. Então, a persona é como você se exibe para a sociedade, como você se exibe para o outro. Se a gente vive num modelo normativo, da heteronormatividade, a pessoa vai acabar tendo essa persona moldada nesse sentido. Então, quem não tem, por exemplo, a questão da orientação sexual bem resolvida eu digo assim, conviver, se expressar e tudo mais, ela vai acabar tendo essa persona moldada para a normatividade, ou seja, ela vai acabar reprimindo um pouco quem ela é, seja por medo de sofrer uma agressão, seja por medo de ser excluída no mercado de trabalho, seja por medo de ser excluído pela família, né? Então, acaba acontecendo muito isso. Infelizmente, acaba acontecendo isso com muitas pessoas. E você acha que esse medo, de certa forma, o medo de violência, também afeta os relacionamentos amorosos dessa pessoa? Eu acredito que acaba afetando em relação ao sentido, se a pessoa não tem a orientação sexual bem resolvida, por exemplo, ou se ela vive num contexto que é muito complicado, um contexto familiar que é muito difícil, de família que não aceita, ou o ambiente que ela vive, sei lá, com os amigos, no trabalho, isso vai acabar afetando a forma dela se relacionar com o outro. E, de repente, a pessoa até pode ser, tipo, ter uma questão super bem resolvida, no sentido, tipo, de não ter vergonha de se expressar, de agir, mas, de repente, o parceiro ou a parceira dela tem essas questões. Então, você vai acabar tendo alguns atritos, alguns conflitos em relação a isso, né? Vamos ver agora uma reportagem sobre como a Polícia Civil de São Paulo cuida de casos de violência contra os LGBT, com a repórter Larissa Alves. A Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, o DECRAD, foi criado em 2005, a partir do Grupo GRADE, para identificar agressores homofóbicos e proteger vítimas da comunidade LGBT. O que acontece? A homofobia e a transfobia não estão previstas em leis penais. Logo, elas não são consideradas crimes, salvo se o ato de homofobia ou transfobia for praticado por meio de um crime. Exemplo, não gosto de gays. Encontro com um gay na rua, vou lá e dou um soco nele e falo, porque você é gay, você está apanhando. Eu pratiquei um crime, lesão corporal.
E aí a gente vai instaurar um inquérito por lesão corporal, vai colocar, no caso, a intolerância, que existe um campo no registro digital de ocorrência, desde 5 de novembro de 2015, em que a gente coloca crime motivado por intolerância homofóbica / transfóbica. Do mesmo modo, eu posso praticar um ato de homofobia que seja uma injúria, que seja uma ameaça, todos motivados por essa intolerância. E posso praticar um ato que é preconceituoso, mas não está previsto em lei penal. Por exemplo, não costumo promover homossexuais na minha empresa. Eu não estou atingindo a honra subjetiva de ninguém, eu não estou ofendendo, injuriando ele, eu não estou difamando, dizendo que homossexuais são piores funcionários. Eu apenas tenho uma atitude que vai contra o princípio da promoção do bem de todos e a vedação da não discriminação constitucionais. Aí a gente faz o seguinte, por conta da Secretaria da Justiça, de uma lei estadual de 2001, a Lei 10.948, a gente caminha para uma comissão da diversidade na Secretaria da Justiça e lá vai ser apurado no âmbito administrativo e civil a conduta homofóbica / transfóbica. Renato, em São Paulo existem outras iniciativas públicas para essa população LGBT, como o Centro de Cidadania LGBT, no qual você trabalhou. Queria que você me contasse um pouco da sua experiência, mas antes vamos para um rápido intervalo. O Papo.com volta já. Estamos de volta com o Papo.com e hoje recebemos o psicólogo Renato Kenji para abordar o tema violência contra os LGBTs. Renato, eu tinha perguntado sobre as iniciativas públicas como o Centro de Cidadania LGBT. Você já trabalhou lá? Qual foi sua experiência? Eu fiz um estágio durante alguns meses no período do ano passado. Lá, eu acho que é importante falar que o Centro de Cidadania, eu fiz estágio no centro, que era antes na Rua do Aroche, agora está aqui na Consolação. E existem outros centros de cidadania LGBT, né, o Norte, o Sul, enfim, eles estão espalhados além da rede móvel que circula. O que eu fiz o ano passado foi participar de alguns atendimentos psicológicos com a psicóloga do local, ela me instruía, eu aprendi muito com ela. E também participei de eventos, organizei também um evento com o apoio do próprio centro em relação às políticas públicas LGBT e inclusive foi divulgado aqui no Mackenzie para os alunos do coletivo LGBT poderem ir e tal, foi bem bacana. Então, a minha experiência lá foi mais focada em relação aos atendimentos e participação dos eventos que eles organizam lá com a população. Vamos ver agora mais uma reportagem de Larissa Alves, diretamente da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, o DECRAD. Esse caso em tela, dentre os vários que nós já trabalhamos aqui, a gente selecionou esse caso que foi bastante emblemático. O Alessandro era um professor universitário e foi agredido numa madrugada de sábado na região da Consolação, próxima à Paulista. E através de investigações, de câmeras, de imagens, né, de testemunhos, nós chegamos na autoria do crime. Os autores foram todos eles identificados, indiciados, presos, cumpriram a pena e foi um trabalho bastante exaustivo. A investigação demorou quase um ano para ser concluída, mas foi um sucesso total. Esse caso foi registrado como lesão corporal dolosa e no estado que ele ficou, o IML, que emite o grau dessa lesão, deu como gravíssimo. Ele perdeu praticamente todos os dentes da boca, teve que fazer uma reconstituição da face
teve uma lesão interna também na cabeça, em relação dos chutes, tudo. E é aquilo, né? Como todo crime de ódio, nada foi roubado, ou seja, ele apanhou, né? Ele foi agredido pela orientação sexual, simplesmente por isso. Renato, a partir dessas reportagens, na sua opinião, quais políticas públicas ainda precisam ser implementadas para diminuir esse número de agressões? Acho que é importante a gente fiscalizar, acompanhar como já existem políticas públicas LGBT, né? É importante a gente ficar acompanhando se elas realmente estão sendo cumpridas no sentido se as pessoas estão tendo capacitação, se está tendo uma sensibilização para as pessoas, por exemplo, no SUS que vão atender a população LGBT, em relação à retificação de nome social. Eu acho que é importante a questão da LGBTfobia ser, né, ter a questão da criminalização e tudo mais, mas eu acho que antes disso é muito importante os movimentos, né, da militância, os movimentos sociais, cobrarem mais a questão da capacitação, da sensibilização, né, da questão LGBT em escola, na questão do trabalho. Eu acho que é muito importante a gente poder espalhar. Eu acho que a questão LGBT está sendo tratada hoje em dia, tipo, é uma coisa que a mídia, que a sociedade não está conseguindo mais reprimir, esconder. Então é importante a gente dar visibilidade para isso e para todo mundo ter acesso à informação, saberem as coisas, e aí caso ocorra algum crime de ódio, alguma coisa assim, a pessoa ser responsabilizada por isso, sim. E então acho que essas são as questões, cobrar mais políticas públicas, sim, mas principalmente acompanhar as que já existem para ver se tá acontecendo ok, se está tudo certo, ou se a gente tem que cobrar mais um posicionamento das pessoas, dos órgãos responsáveis, seja em nível federal, estadual ou municipal. E, Renato, eu queria que você me contasse como que foi o seu trabalho no Centro de Referência e Defesa da Cidadania. É no Centro de Referência e Defesa da Diversidade. Foi na Major Sertório. Eu fiquei o ano passado inteiro lá, eu organizei rodas de conversa. A gente desenvolveu um projeto que chama Coendo Pajubá, que era basicamente uma roda de conversa com os usuários do CRD. E lá a gente trabalhava diversas temáticas que eles traziam. Era um espaço muito bacana porque eles se sentiam acolhidos, eles traziam as demandas deles, então era um espaço coletivo, mas que tinha um nível terapêutico super interessante. E lá eles, conforme foi passando as rodas, eles se sentiam cada vez mais à vontade para poder trazer conteúdos, trazer relatos, experiências pessoais. Então, a minha função lá no CRD foi mais direcionada em relação a essas rodas de conversa que eram semanais. E, Renato, qual que é a importância de ter essas iniciativas em um país ainda tão intolerante? Eu acho que é fundamental, porque, como eu disse, né, essa questão da normatividade é um negócio que impera muito no nosso país, né? Então, a gente precisa que as pessoas não aceitem, mas que elas saibam conviver com o que é diferente, né? Que saiba conviver com o que não é heteronormativo, que não é gênero normativo. Então, para isso, as pessoas precisam estar em contato com informação, elas precisam conhecer, elas precisam frequentar espaços como o CRD, como o Centro de Cidadania, né? E a gente precisa também cobrar a existência de mais locais como esses. A gente fala, por exemplo, do CRD, o Centro de Referência e Defesa da Diversidade, ele é único, só tem aqui em São Paulo, por exemplo. Em todos os outros estados do Brasil não tem um CRD, por exemplo, né? Então, a gente precisa de espaços como esses, que as pessoas se sintam à vontade para circular, para se sentirem acolhidas, né? E a gente tem que estar sempre acompanhando e cobrando a expansão de lugares como esses e a inserção cada vez maior das pessoas LGBT em todos os lugares, porque elas existem e elas necessitam e elas têm o direito de frequentar qualquer lugar, de se sentirem acolhidas, respeitadas, como qualquer outra pessoa, né? Então, acho que essa é a importância. Esse foi o Papo.com de hoje, com a presença do psicólogo Renato Kenji. Obrigada pela presença, Renato. Obrigada, Helena. Obrigada a você que nos assistiu e até o próximo Papo.com.